Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Em um mercado cada vez mais competitivo, a tecnologia deixou de ser apenas um diferencial para se tornar uma condição de sobrevivência. Empresas que ainda dependem de processos manuais, planilhas isoladas e informações descentralizadas enfrentam desafios cada vez maiores para crescer, inovar e tomar decisões estratégicas. Ao mesmo tempo, soluções como automação e inteligência artificial vêm transformando a forma como as organizações atuam. Mas como aplicar essas ferramentas na prática? Quais são os desafios dessa transformação e o que acontece com as empresas que não acompanham a evolução? Sobre esse cenário e sobre o papel da tecnologia nos negócios, nós conversamos hoje com Eduardo Glazar. Eduardo é CSO da Global CIS, diretor de serviço. Eduardo, que bom que você está aqui com a gente, meu amigo, porque é um assunto complexo e a gente precisa de especialista para entender esse cenário que não para de mudar, né? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Que bom, amigo. Durante muito tempo, a transformação digital ela foi vista como uma tendência. Hoje, ela já pode ser considerada uma necessidade à sobrevivência das empresas, ou seja, não é tendência não, é isso ou isso. Felipe, é sobrevivência. Eu diria que a transformação digital foi um tema que estava muito forte ali na década de 2010, 2015. Era um tema inovador. Empresas que não transformavam seus processos estavam fadadas ao fracasso. Então é um tema que já vem forte no mercado, já tem talvez seus 15 anos. Agora a gente está com uma outra pegada. Agora as empresas que não investem em transformação digital, não investem em inovação tecnológica, elas vão ser substituídas por empresas que já inovam dentro de casa. São empresas que a gente fala de inovação fechada, ela que sustenta e promove a inovação dentro dos seus processos internos. Agora sim, às vezes dá medo para quem está há muito tempo no mercado, para quem vem dessa passagem, né, do analógico, das planilhas e acompanha essa evolução e passa a conhecer também os processos digitais. Mas cá entre nós, isso facilita o processo, não facilita? Facilita completamente. Você, primeiro, é uma jornada complexa para o empresário, para essas empresas, porque elas pensam no processo de forma analógica, de forma manual. E pensam, poxa, como que eu coloco a tecnologia para melhorar esse processo? Só que a grande mudança de chave, de paradigma, é quando a empresa reconstrói o seu processo, reestrutura esse projeto, esse processo, utilizando a tecnologia. Eu não acoplo a tecnologia ao processo, eu refatoro ele. E é ali que a gente consegue grandes resultados. É ali que a gente consegue ter resultados muito bons, muito rápidos, ainda mais agora com o universo, onde a IA está sendo falada para todos os cantos, ventiladas aí em todas as áreas. Vamos chegar daqui a pouquinho na IA, porque a IA, inclusive, é algo que inicialmente a gente poderia até pensar que não fosse tão diretamente para o usuário final, que somos nós. E é um negócio que você usa o tempo inteiro no seu celular, no seu computador, no seu dia a dia, na entrada do seu prédio, está mais perto do que você imagina. E a gente vai entrar nessa pauta daqui a pouco, porque é uma pauta que eu acho que merece um programa inteiro para ela. Só que aqui a gente vai mesclar os assuntos, vamos falar de IA também, mas vou falar de transformação digital, esses processos que antes eram planilhados, eram pastas e mais pastas ocupando os armários das corporações, e isso mudou e mudou rápido. Ele acabou de falar aqui, lá atrás, há muito tempo, em 2015, gente, 2015 tem 10 anos, né? E olha como é que foi essa velocidade, 10 anos não, 11 anos, né? Como foi rápido. Os principais problemas enfrentados por organizações que ainda trabalham com processos manuais e sistemas desconectados, quais são? Eu diria que o principal problema é não confiar no seu dado. Se eu não tenho um processo bem definido, se eu não tenho uma fonte de dados unificada, se eu tenho uma área de marketing com uma informação, uma área de RH com uma informação, uma área de operação com outra, como é que você toma uma decisão? Sendo que quando entra num conselho, você senta numa mesa de board, você senta numa mesa com conselheiros, cada um tem uma informação. E aí, qual que é a informação que é a correta? Então agora com a digitização, né, onde eu tenho sistemas para cada uma das áreas, a maior dificuldade desse tipo de empresa é, poxa, eu preciso tomar uma decisão rápida. Qual dado eu uso para tomar essa decisão? E chega rápido esse dado, você acessa mais rápido tudo isso, né? Está globalizado, literalmente. Globalizado, total. Você instala o dedo no telefone e você tem acesso ao seu RP, que hoje é o sistema que detém todas as informações da sua empresa. Então você tem balanço, você tem DRE, você tem toda a suíte financeira, toda a suíte operacional na palma da sua mão. Tem risco nisso, essa centralização de dados? Total. Primeiro, risco de segurança. É um risco muito grande você
deixar esse poder na mão de poucas pessoas ou de pessoas não preparadas. Então você tem risco de vazamento de informação, você tem um risco de gestão do conhecimento, gestão da informação, e com grandes poderes você precisa desenhar boas políticas de acesso. Você precisa desenhar uma política de acesso bem rigorosa em cima disso. Eu diria que é hoje onde grandes empresas, talvez até PMEs, né, empresas médias, patinam, deixam a desejar. Porque ela está preocupada em, poxa, eu preciso operacionalizar, eu preciso produzir, eu preciso entregar resultado. E deixam essas rotinas de segurança de lado. Você sabe que jornalista tem instituto de pesquisa próprio, né? Qual é o instituto? Conversar, ir a campo, falar com empresários, falar com a população em geral. Isso é o que eu mais faço no meu dia a dia, o tempo inteiro. Eu converso de A a Z com todo mundo, com o vendedor de coco ao grande empresário, aquele que tem uma cadeia de lojas. E em alguns casos eu ouço o seguinte: mas automatizar é caro, é algo que está distante, é algo que vai impactar nos rendimentos aqui da minha empresa porque requer um investimento. Eu queria que você ajudasse, Eduardo, a desmistificar ou confirmar isso, não sei, nós vamos saber agora, né? A desmistificar ou confirmar ou fazer com quem está em casa, né? Quem é empresário ou quem pensa em empreender e que está aí preparando as folhinhas para fazer planilhas ali físicas e não pensou ainda na automatização. Isso é caro realmente? Não. Sabe onde que a gente... Eu escuto isso em algumas mesas com alguns clientes. Onde que a gente pensa o cliente que faz ele dar aquela pensada profunda? O que é mais caro? Você investir em talvez reconstruir um processo, automatizar, ou tomar uma decisão errada e só descobrir que ela está errada daqui a anos, daqui a meses? Ali o cara para... E a chance de retorno é menor, hein? Exatamente. De você refazer os planos, hein? Exatamente. Então, às vezes você tem um ponto de inflexão, tem uma jornada que ele segue que ele não consegue voltar no tempo para aquele ponto de inflexão. Então é ali que você planta a semente e o decisor ele para e pensa, opa, deixa eu voltar para a prancheta, deixa eu conversar com os meus times operacionais para entender se de fato é caro ou não. Da grande maioria das vezes não é. Quais são os primeiros sinais que um empresário tem que ficar atento de que chegou a hora de mudar, de modernizar os processos, de levar tecnologia para dentro da sua empresa? E se existe, Eduardo, um tamanho para mim, minha empresa tem 5 funcionários e uma cartela menor de clientes, a outra tem 500 funcionários e muitos clientes. Existe essa diferença de quem é quem aí nessa fila ou os sinais são claros e a hora de mudar está muito estampada? Está muito estampada. Eu diria, Felipe, que isso já está nítido para a empresa. O empresário, quem está no conselho, o decisor, quando que ele sente que ele precisa investir em tecnologia? Quando ele precisa tomar uma decisão, quando ele precisa ter acesso a um dado, ele precisa conversar com pessoas para ter acesso a uma informação rápida, financeira, uma informação de venda, um perfil de cliente. Então, quando ele tem esse gargalo, que a gente costuma falar, significa que a tecnologia ou não foi bem implantada, ou ele precisa implantar uma tecnologia para ter esse destrave, para ele ter uma decisão rápida e assertiva. O Eduardo está emprestando aqui o conhecimento dele para a gente. Ele é CSO da Global Seas, uma empresa que é pioneira no mercado e que enxerga, né, muito bem essa dor do empresário, enxerga muito bem essa necessidade de automatizar processos, de levar tecnologia, e não só enxerga essa dor, como vai ali no foco em como pode ser feita a melhoria daquele processo ou daquela rotina dentro de uma empresa. Mas eu peço que ele complemente essa questão, porque eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é a Global Seas. Felipe, a Global Seas, ela é uma empresa de tecnologia que a gente costuma dizer que constrói soluções e entrega ideias, né? A gente materializa uma ideia que um parceiro, a gente não chama de cliente, a gente chama os nossos clientes de parceiros, porque de fato a gente trata o cliente como um parceiro nosso. Nós temos desde o segmento de desenvolvimento de software, que é onde a gente materializa uma ideia, uma solução, desde a etapa final, que é inteligência artificial com analytics, dados para tomada de decisões estratégicas. Nesse meio de campo, nós temos times de suporte em nuvem, suporte de sistemas, de outsourcing, de alocações de profissionais para empresas que precisam de profissionais de tecnologia, que é uma área que eu diria com escassez de mão de obra, não só Espírito Santo, não só Brasil, mas mundial. Mão de obra qualificada é muito difícil de você obter, e a Global Seas hoje ela é reconhecida por ser uma empresa de excelência na alocação de profissionais, que hoje dos nossos 580 colaboradores, 300, quase 400 são colaboradores de alocação. Então estão alocados em clientes nossos, com o DNA Global Seas de alta performance, de entrega de resultados, vivendo também o DNA e a cultura do cliente. A gente tem algumas ações. Por exemplo, você vai lá no aplicativo, olha um determinado produto, olha mais uma vez,
Daqui a pouco você entra na sua rede social e esse produto está ali numa propaganda. Parece que é um negócio que te persegue, tipo, me compre, me leve para casa. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Vai lá, você olhou um casaco, agora que está esfriando mais, olhou um casaco no aplicativo da reserva, daqui a pouco você abriu tua rede social, teu Instagram, Facebook, seja lá como for, e vai estar esse casaco estampado lá, até às vezes com tome 10% aqui. Isso tem a ver com esse gerenciamento, essa análise de dados que vocês também fazem? Total. Então, olha aqui, gente, quem que é responsável? Achamos o responsável daquela publicidade que você olhou lá no site ou no aplicativo da loja e apareceu no teu Instagram. Foi o Eduardo. Tem gente que fala que parece que até lê pensamento, né? Poxa, eu pensei em algo, você olha, caramba, propaganda do que eu pensei. Isso vem, Felipe, da massa de dados. A gente chegou no momento da tecnologia que a quantidade de informações que uma empresa tem sua é muito grande. Então, falando de lojas de varejo no geral, ele tem o seu perfil e sabe qual que é o Felipe, qual que é o perfil de compra, qual o horário ideal que você acessa a informação, qual o tipo de segmento, qual o tipo de produto que você olha. Isso graças ao que quando você acessa um site, tem aquele botãozinho que ninguém presta atenção dos cookies, né? O pessoal brinca que são os biscoitinhos. O que significa aquilo? Quando você aceita, a empresa retém algumas informações de tráfego seu. Links que você acessou daquela página, daquele portal, itens onde você navegou, produtos e traça o seu perfil ideal de consumo. Cara, isso funciona muito, porque de fato isso acontece dessa maneira que você acabou de descrever, num horário previsto, aquele determinado produto que você olhou uma ou duas vezes no aplicativo, e aí você vai para uma outra plataforma, para uma outra página, e aparece ali o comercial. Uma rede social, você vai no Reels, numa rede social, aparece o produto que você recém viu numa loja varejista. Parece mágica, mas não é. Parece mágica. É tecnologia. Exatamente, parece mágica, mas é tecnologia. Eu tenho uma pergunta que eu sei que você de casa acabou de se fazer, ou pelo menos passou em algum momento na sua mente. Isso aqui, escuta, isso aqui, deixa eu pegar aqui, gente. Isso aqui, ó, celular. Isso aqui, escuta, está monitorando as nossas conversas? Já deve ter escutado isso, né? Já nos perguntaram. Eu vou te colocar uma pergunta e vou dar um exemplo, mas calma, cadê? Aqui, calma, que eu vou trazer essa resposta daqui a pouco. Eu não, o Eduardo. Vou contar um exemplo pessoal, uma história própria. Estávamos numa mesa com mais dois amigos conversando sobre, e o celular de cada um em cima da mesa, conversando sobre uma determinada marca de carro. E todos os celulares paradinhos ali. Quando eu fui embora, chamei o aplicativo, o carro, para me levar em casa. Dentro do carro, voltando, eu acessei a minha rede social e, como do nada, como uma mágica, entrou ali no Instagram uma publicidade daquela marca. Não era exatamente o carro, era daquela marca. Isso acontece por alguma razão, o celular está ouvindo o que a gente está falando, a gente tem que ter cuidado com isso, ou foi uma mera coincidência? Não responda agora, segura, porque a gente vai para um intervalo muito rápido e eu volto com essa resposta. Eu tenho certeza que isso já te aconteceu, a gente vai descobrir hoje, minha gente. Segura aí que o intervalo é bem rápido. De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do Eduardo Glazar. Eduardo representa a Global Sys, uma empresa pioneira em tecnologia, automação, facilitando sempre a vida do empresário, levando ali uma melhoria nos processos, uma convergência nos processos, digitalizando algo que, segundo ele, muito tempo atrás, 10 anos atrás era diferente, mas olha a evolução que se deu nos últimos 10 anos e a empresa que para no tempo, que não leva essa automatização, que não leva essa digitalização para os seus conceitos, certamente vai enfrentar em algum momento alguma dificuldade. Eduardo já deu uma aula aqui pra gente no primeiro bloco. E aí eu lancei uma pergunta que eu acho que essa aí pegou muita gente, viu, Eduardo? Será que o teu celular, quando ele está ali paradinho, ele está ouvindo o que você está conversando, o que você está debatendo com alguém, falando sobre marcas, produtos, lugares? Tem gente que conversa sobre viagem. Vamos fazer uma viagem de férias para tal lugar. Daqui a pouco abre a rede social e está lá uma publicidade de uma empresa aérea para aquele destino. Por que isso acontece? Estamos sendo vigiados, Eduardo. Conta pra gente. Boa pergunta, Felipe. Algumas pessoas acham que o microfone do telefone sempre fica em aberto, mas os telefones modernos eles possuem uma notificação, aquela luzinha laranja no topo dele. Se o microfone está aberto, essa luzinha precisa ficar laranja. É uma política de privacidade que os grandes fabricantes de smartphone usam. Onde que acontece nesse tipo de cenário? Você tem pessoas conversando sobre um tema e surge uma propaganda sobre um tema que você conversou. A grande maioria das vezes uma das pessoas dessa rodada de conversa pega o smartphone e faz uma pesquisa rápida.
Nisso, lembra que eu falei dos biscoitinhos dos cookies? Essa informação ficou registrada dentro de algum dado que a gente chama de data lake, uma grande massa de informação. E existe uma tecnologia chamada geolocalização, EDIS via geolocalização. Então, se essa pessoa procurou sobre o modelo de um carro, isso chegou até essa informação central. Essa empresa vai lançar uma publicidade para pessoas com perfis parecidos com essa pessoa, numa localização em torno da última localização dela. Nossa. Então é por isso que às vezes você está falando, poxa, sobre viagem. Aí com certeza alguma pessoa da mesa fez uma pesquisa rápida e volta uma notificação para outra pessoa que não procurou isso. E está todo mundo um seguindo o outro ali na rede social, uma conversa entre amigos, naquele mesmo espaço, naquele mesmo raio ali, numa sala, numa mesa de bar, seja lá onde for. Então faz todo sentido, é esse cruzamento de informações. Então, gente, olha aí, matamos a charada, hein? O celular não está ouvindo a gente. Ele só está esperto para a nossa movimentação. Do que a gente está atento. Sempre atento. Sempre atento. Olha só, gente. Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos, que por enquanto, pelo que o Eduardo trouxe para a gente, os celulares eles estão só atentos. Não estão ouvindo e nem nos gravando de maneira escondida, até porque isso não pode, né? Não pode, é uma quebra de política de privacidade. Vamos falar de IA, assunto assim que quase não é falado ultimamente. A IA ela tem revolucionado bastante os processos, tem revolucionado processos nas empresas, desde empresas grandes, médias, mas também para o usuário comum. Hoje a gente tem aí 5, 6 sites, aplicativos que promovem essa facilidade. Preciso pegar um texto e transformar esse texto num podcast, por exemplo. Um texto grande ali de um trabalho de faculdade, escolar, o que seja, e ele faz em segundos. Preciso transformar isso numa apresentação. E aí você está sem tempo, não consegue, agora você reuniu as informações e jogou ali, e isso viram slides, vira uma grande apresentação que você vai colocar ali na tela. Não esqueça de avisar o seu professor, porque tem que avisar, né? É importante dizer, olha, isso foi produzido parcialmente ou totalmente por IA. Eduardo, onde é que isso vai parar? Ou não vai? Felipe, é uma boa discussão. Recentemente, até uma das grandes empresas de tecnologia de IA soltou um comunicado alarmante falando, olha, precisamos parar de evoluir os modelos, precisamos dar uma pausa para falar sobre ética, para falar sobre os próximos passos. Justamente porque a IA generativa já está se evoluindo, está se melhorando de forma automática, sem que precise de um humano. Então, essa mesma empresa que soltou o comunicado já disse, olha, 80% do código da minha aplicação, da minha própria IA, é melhorada pela minha própria IA. E isso assusta, porque para onde nós vamos? Qual que é o próximo caminho da IA generativa? Qual que é o próximo caminho dos modelos de negócio? Então, existe uma discussão entre o time de tecnologia, que são os modelos de mundo, onde o próximo passo da IA é que ela deixa de ser algo conversacional, onde eu converso com ela, onde eu digito, e é assíncrono, né? Eu pergunto e você responde. E ela passa a ser algo síncrono, onde você, com o óculos, por exemplo, com IA generativa, você filma o que está acontecendo em tempo real e a própria IA vai te dizendo, poxa, Felipe, esse caminho aqui que você fez ontem está com trânsito, vira para a esquerda, sem que você questione, sem que você tenha que dar o primeiro passo. Então, a grande discussão é modelos de mundo. Então, é um tema que está muito forte, é um tema que tem sido discutido muito nas mesas de conversa sobre IA, sobre modelos, e que deve aterrissar aqui no Brasil, deve aterrissar para conversas nas mesas das grandes empresas dentro dos próximos meses, talvez anos no máximo. E é curioso porque parece que ao utilizar esse aplicativo ou esse site, que seja algum desses, porque são alguns, né? Já tem alguns. Vamos supor que você, assim como eu, acabe utilizando mais um mesmo aplicativo. Parece que aquele aplicativo ele passa a te conhecer. Eu fui fazer uma pergunta recente a respeito de uma vestimenta, né? Eu estava em dúvida sobre o modelo e coloquei no site. E o site disse, olha, de acordo com o seu perfil e o seu porte, a sua altura e o peso. Eu falei, como assim? Se eu nunca coloquei essas informações ali. Alguma foto minha, certamente, pode dar ali um indicativo de qual é o meu peso ou minha altura. Mas ele foi preciso. Ele errou por 2 centímetros a minha altura. E eu fiquei chocado e ao mesmo tempo feliz. Falei, que bom, isso é um facilitador. Tem que ter cuidado também com a utilização? Muito cuidado, Felipe. Tem um termo que se chama pegada digital, que é o quanto a internet possui de informação minha. É um exercício que eu deixo para todo mundo. Abra uma guia anônima no navegador, para que ela não tenha informação sua, e coloque o seu nome completo. É assustador. A quantidade de site, a quantidade de informações que a internet tem sobre você. E o que a gente chama ali de surface web, que é a camada visível, uma camada onde pessoas comuns conseguem ter acesso ao dado. Existe o que a gente chama de deep internet, que é o deep face, onde eu tenho informações abaixo de uma camada, onde eu tenho o que a gente chama de big data, né? São as fontes de informações que as empresas compram. Então, as empresas de varejo digital, internacionais,
As empresas de marketing compram um conjunto de informações, óbvio, todo dentro do conjunto de éticas, dentro das regulamentações que os países permitem. E é aí que ela traz seu perfil, é aí que ela consegue fazer um ponto de vista seu de diversos sites, diversos segmentos que você acessa. E o papel da IA, da inteligência artificial, nas empresas? A gente está olhando agora, né, até agora a gente conversou sobre o lado do usuário comum, do usuário pontual que abre o seu computador, o seu smartphone. Mas nas empresas, como é que a IA ela tem sido utilizada? Em que campo está essa discussão da inteligência artificial dentro da empresa e o que ela pode de fato facilitar? Felipe, a IA é um acelerador absurdo de entrega. Hoje, e pessoas, aí eu deixo sempre essa discussão, esse ponto de vista para o empresário. Dê uma rodada nas mesas, passe olhando as mesas, estações de trabalho. Provavelmente áreas que você não imagina que usam IA, hoje usam. Então, desde as pessoas de atendimento de cliente, que é a linha de frente de combate, até seu time estratégico, seu time de board, seu time de conselho, todo mundo usa IA. Eu diria que a IA democratizou o acesso rápido a um dado, o acesso rápido a uma informação. Então, respondendo a sua pergunta, Felipe, eu diria que é um grande acelerador. Ela, bem utilizada, você criando uma fonte única de informação, fica muito rápido para você ter acesso àquele dado. Bom, e aquele profissional que sabe lidar com o IA, ele passa a ser um profissional diferenciado, né? Que sabe lidar, que sabe desenvolver. Como é que está o nível? Está fácil encontrar profissionais que tenham esse entendimento, que já estejam capacitados? Ou hoje isso também é uma discussão importante, porque os programas não param de se desenvolver e onde é que estão esses profissionais? Então, como é que está o nível do profissional que trabalha com IA? Eu vou separar a resposta em dois nichos. O primeiro do nicho da tecnologia, que existe uma grande escassez de mão de obra qualificada. A IA, ela pode mudar isso de uma forma muito rápida, porque ela ajuda uma pessoa que tem um bom conhecimento de tecnologia de uma forma macro, mas não é especialista em algum tema, em se especializar. Então, com perguntas, a gente fala que não são as perguntas as respostas que movem o mundo, são as perguntas. A pessoa que sabe fazer a pergunta certa para a IA tem as melhores respostas. Então, existe aquele conceito de engenharia de prompt. Poxa, como que eu obtenho a melhor informação da IA? Então, essas pessoas que têm o conhecimento, têm a curiosidade, vão se especializar e vão suprir essa carência técnica. Então, respondendo à primeira parte de empresas de tecnologia, sim, existe a carência, mas a gente entende que elas vão ser suprimidas por essas pessoas que usam a IA da melhor forma. E aí, falando agora sobre o outro cenário, empresas que não são do ramo de tecnologia, eu diria que ali o cenário ele é até mais avassalador, ele é até mais rápido, ele é até mais impactante. Porque pessoas que precisariam fazer uma especialização, algo muito longo, uma cadência longa para obter esse dado, poxa, se ele tem uma IA, essa IA é super especialista naquele tema, nos dados da sua empresa, ele não precisa passar meses minerando uma informação, fazendo um plano de estudo personalizado, fazendo um plano complexo. Não, ele tem acesso ao dado, ele faz a pergunta certa, ele tem a resposta rápida ali no dedo. Eduardo, estamos quase chegando ao fim. Eu sempre comento aqui que conversa boa passa rápido demais. Sensacional a tua explicação, tuas explicações, na verdade, né? Esse compartilhamento de informação. E o nosso papel é esse. Como jornalista, eu tenho que colocar luz em cima do assunto, trazer para o estúdio, abrir para a discussão, abrir para ouvir também a tua opinião, o teu comentário. Já vou falar sobre isso, vai ser na nossa rede social. Para poder encerrar, queria que você desse um conselho àquele empresário que ainda enxerga que transformação digital é um custo, não é um investimento estratégico para o futuro do negócio. Como é que esse empresário tem que fazer uma análise, uma autoanálise, uma autorreflexão, não só dele, mas junto com a empresa, se tiver sócio, com os colaboradores, já que você quer que a empresa continue, você tem uma visão de futuro. Ouça aqui a explicação do Eduardo. Felipe, eu digo que é sobrevivência. Deixou de ser uma opção e passou a ser uma decisão não mais tática, não mais estratégica, uma decisão operacional. Invista em tecnologia, invista em processos que são desenhados para utilizar a tecnologia. Não fique com aquele pensamento estruturado de, poxa, eu tenho um processo que foi desenhado há 10, 15 anos e funciona, que a gente costuma brincar, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim com esse processo. Não, abra pouco a cabeça, chame talvez uma pessoa que conheça bem do negócio, que não é do ramo de tecnologia, chama essa pessoa, conversa com ela sobre o processo, passe um dia olhando uma linha de produção, olhando a sua linha de atendimento ao cliente, que ali você consegue entender, opa, tecnologia, isso aqui me ajuda nesse cenário, me ajuda talvez numa automatização, me ajuda talvez numa substituição de um sistema por um outro, é ali que você tem grandes ganhos, quando você olha a operação e desenha a sua operação utilizando a tecnologia.
Eduardo, obrigado demais pela participação. Eu que agradeço, por Felipe. compartilhar com a gente todo esse conhecimento de algo que é tão atual e que a gente não tem assim a dimensão de como isso está inserido no nosso dia a dia. A gente pensa que é uma ponta ou outra, às vezes desde a entrada no teu condomínio, que você hoje não precisa mais falar com ninguém, você vai ali, mostra só o teu rosto e através do teu olho você já consegue abrir o portão, consegue chegar em casa. Tudo isso tem a ver com automação, com tecnologia. Mas volta para cá, porque eu queria muito saber qual é a tua opinião sobre a inteligência artificial e como que ela influencia no teu dia a dia. Conta pra gente. Essa conversa está acabando aqui no estúdio, mas ela continua na nossa rede social, no @pontodevistaes. Eu quero ouvir como é que a tua rotina foi alterada, ou como que isso facilita ou atrapalha a tua vida. Faz melhor, marca aqui também o Eduardo. Qual que é o @ da empresa? Sou Mais Global Cis. Sou Mais Global Cis, @SouMaisGlobalCis. Aqui, na 3. Marca também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o Eduardo vai ter satisfação em te responder. A gente encerra aqui, eu agradeço demais a tua participação, a tua companhia no Ponto de Vista, sempre às 2 da tarde, aqui na TV Tribuna Band, mas o nosso bate-papo continua no nosso Instagram, na nossa rede social. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global Cis, inovação que conecta dados e acelera resultados.